Tudo começa com o que você acredita sobre si. Carl Jung dizia que o mundo externo é reflexo do nosso mundo interno, e enquanto você não enxergar seu próprio valor, continuará aceitando migalhas, relações que te drenam, oportunidades que não te representam. A forma como você se posiciona no mundo não é definida pelas circunstâncias, mas pelo quanto você acredita que merece. Se você não se honra, o mundo não te honra. Se você não se escuta, as pessoas ao redor também não vão escutar sua alma, porque o universo responde à frequência do seu olhar interior. Quando você se valoriza de verdade, sem arrogância, sem auto-engano, mas com presença, tudo ao seu redor começa a se realinhar, não por mágica, mas por coerência vibracional. Quantas vezes você permaneceu em situações que te diminuíam, por medo de parecer egoísta ou ingrato? Quantas vezes aceitou menos, se justificando com frases como "melhor isso do que nada"? Jung ensinava que, quando não valorizamos nossa essência, atraímos o reflexo da nossa sombra. E essa sombra se manifesta como relações desequilibradas, empregos sufocantes, amizades que drenam. Não porque você merece pouco, mas porque inconscientemente acredita que não pode ter mais. A vida externa segue o script do que está mal resolvido internamente. E esse é o convite que o autoconhecimento nos faz. Reescreva seu valor. Redefina o que você aceita. Porque o que você aceita ensina o mundo a te tratar. Quando você se valoriza, começa a selecionar. E não por orgulho, por integridade. Você para de correr atrás. Para de mendigar atenção. Para de implorar por migalhas. E algo começa a mudar. Pessoas novas surgem. Oportunidades antes impossíveis aparecem. Você passa a atrair o que antes parecia distante, porque agora você se tornou compatível com aquilo. Jung chamava esse realinhamento de ressonância psíquica, quando o inconsciente deixa de sabotar e começa a cooperar. A mudança fora só acontece quando você muda dentro. E isso começa com um ato silencioso, mas revolucionário: reconhecer seu próprio valor. Você diz que quer crescer, que quer evoluir, que deseja uma vida melhor, mas algo te puxa de volta, sempre. Relacionamentos que começam iguais e terminam do mesmo jeito. Situações que se repetem, mesmo em lugares diferentes. Sensações de sabotagem, de estar preso num ciclo invisível. Carl Jung dizia que tudo isso tem um nome: sombra. A sombra é a parte da nossa psique que preferimos esconder. Traumas, desejos reprimidos, dores não resolvidas, crenças herdadas que nunca questionamos. E enquanto não olhamos para ela, enquanto deixamos essa sombra agir no escuro, ela dirige a nossa vida, e nós chamamos isso de destino. É por isso que você atrai pessoas que te tratam mal. É por isso que você tem medo de pedir mais. Porque existe uma parte em você que aprendeu em algum lugar da história que não merece. O inconsciente é como um cofre cheio de memórias que o ego tentou esquecer. Só que esquecer não cura. O que é reprimido, mais cedo ou mais tarde, volta. E volta disfarçado de rotina, de crise, de pessoas erradas, de padrões emocionais que parecem fora de controle. Jung afirmava que a chave da transformação não é lutar contra a sombra, é trazê-la à consciência. É escutar o que ela está tentando dizer. A raiva que você sente pode estar te pedindo limites. A insegurança pode estar implorando por presença. A sua repetição em se envolver com quem não te vê pode estar dizendo que você ainda não aprendeu a se enxergar. E enquanto isso não for acolhido, você continuará atraindo o oposto do que deseja. A sombra não é má. Ela é incompreendida. Ela é a parte ferida da sua alma tentando chamar sua atenção. Quando você começa a dialogar com ela, as coisas mudam. Você para de se culpar por tudo. Começa a se escutar com mais compaixão e, principalmente, começa a se proteger. Porque quem reconhece a própria dor aprende a não aceitar mais o que machuca. E nesse ponto, o mundo externo começa a mudar. Você passa a escolher melhor, a perceber o que antes ignorava, a sair de lugares que apagavam a sua luz. Jung dizia que o inconsciente, quando ignorado, nos aprisiona, mas quando acolhido, nos liberta. E essa libertação é o início de um novo caminho.
O caminho onde você não só se valoriza, mas se honra de verdade. Você já se perguntou por que certas pessoas te incomodam tanto? Ou por que algumas situações, mesmo sutis, te desgastam profundamente? Carl Jung dizia que esses incômodos não são por acaso. São mensagens do inconsciente tentando emergir. Sempre que você sente uma tensão que não sabe explicar, um desconforto emocional que parece maior do que o momento justifica, é sinal de que há um diálogo acontecendo entre a sua consciência e aquilo que você tentou reprimir. E esse diálogo, por mais desconfortável que seja, é a única ponte verdadeira para a transformação. Quando você o ignora, ele grita. Quando você o escuta, ele guia. Essas tensões aparecem em lugares comuns, no trabalho que suga sua energia, mas que você não larga por medo. No relacionamento que já morreu, mas que você insiste em manter para não ficar só. Na sensação constante de estar deslocado, mesmo rodeado de gente. Jung explicava que o inconsciente manda sinais. E quando esses sinais são ignorados, eles viram sintomas. Ansiedade crônica, apatia, raiva reprimida, sabotagem constante. Não é azar, não é má fase, é incongruência interna. Sua alma está pedindo por verdade, por reconexão com sua essência. E o primeiro passo para isso é escutar, não com julgamento, mas com presença. O que você sente, ainda que confuso, está tentando te mostrar algo. Um ciclo que precisa ser fechado, uma identidade que precisa ser deixada para trás. Um novo eu que precisa nascer. E isso exige coragem, porque muitas vezes escutar o inconsciente é admitir que o caminho que você está trilhando não é seu. É reconhecer que certos vínculos só existem porque você ainda tem medo de ficar com você mesmo. E esse confronto é doloroso, mas é libertador. Jung dizia que nós não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Ou seja, crescer é mergulhar, e só quem mergulha encontra a base. Quando você começa a escutar esses sinais, mesmo que não entenda todos, sua vida externa começa a mudar. Você passa a se respeitar, a se proteger, a se posicionar, a dizer não com mais firmeza e sim com mais intenção. Porque agora a sua consciência e o seu inconsciente estão caminhando juntos. E quando isso acontece, você não só se valoriza, você se alinha. E tudo ao seu redor começa a refletir essa nova verdade. Você pode ter sucesso, fama, dinheiro, amor, e ainda assim sentir um vazio que não se explica. Carl Jung dizia que esse sentimento surge quando você se afasta de quem é de verdade. O nome disso é perda do self. E o caminho de volta, segundo ele, se chama individuação. O processo profundo de se tornar quem você é, de forma plena, consciente e integrada. Não se trata de virar alguém novo, mas de lembrar quem você sempre foi, antes das máscaras, das expectativas, dos traumas e das adaptações. E esse processo começa quando você decide, com coragem, abandonar tudo o que já não representa sua essência. Relações que drenam, padrões que aprisionam, crenças que limitam, rotinas que apagam sua luz. Individuar-se não é um luxo espiritual, é uma necessidade existencial. É escolher não viver mais no modo automático, não repetir o script que deram para você. É perceber que você não precisa mais agradar para ser aceito, nem se encaixar para ser amado. Porque aquilo que é verdadeiro nunca exige disfarce. Mas para chegar nesse ponto, Jung explica que é preciso atravessar zonas de desconforto, porque parte de você vai resistir, parte de você vai querer continuar onde é conhecido, onde é validado, mesmo que isso custe a própria paz. E é aí que começa o verdadeiro trabalho interior, quando você entende que a autenticidade tem preço, mas também tem poder. O processo de individuação é muitas vezes solitário, mas nunca é vazio. Pelo contrário, é nele que você começa a sentir, talvez pela primeira vez, o gosto da liberdade interior. Você aprende a dizer não sem culpa, a encerrar ciclos sem medo, a soltar o que não faz mais sentido, mesmo que ainda doa. Porque agora a referência não está mais fora, está dentro. E isso muda tudo. As escolhas ficam mais leves, as relações mais reais, a vida mais viva.
Jung dizia que o maior erro é confundir a máscara com o rosto. E a individuação é justamente o processo de tirar a máscara, olhar no espelho e dizer: agora sim eu me vejo. Você não nasceu para agradar, nasceu para ser. E quando você começa a viver com base nessa verdade, o mundo responde. Não com milagres externos, mas com sincronicidade interna. Você passa a atrair o que vibra na mesma frequência da sua alma. E tudo aquilo que parecia fora de alcance começa a surgir naturalmente. Porque quando você se torna quem é, o universo finalmente te reconhece. Marisol achava que era fraca. Passou anos em um relacionamento onde sua opinião era desvalorizada, onde suas emoções eram chamadas de exagero. Ela acreditava que isso era amor, até que um dia, em silêncio, ela se perguntou: e se eu estiver apenas aceitando menos do que mereço? Foi o início da virada. Ela começou a olhar para si. Foi doloroso, mas libertador. Jung diria que Marisol iniciou seu processo de individuação. Ela começou a se tornar quem realmente era, não quem o outro precisava que ela fosse. E quando isso aconteceu, algo mudou ao redor dela. Ela deixou o relacionamento e, no vazio que ficou, encontrou o espaço onde renasceu. Hoje ela se ouve e, por isso, só atrai quem também sabe ouvir. Daniel vivia no automático. Trabalhava demais, dormia pouco, sorria de menos. Era reconhecido, mas não era visto. Ganhava bem, mas não vivia. Até que um dia, após uma crise de ansiedade no meio do expediente, ele simplesmente travou. Teve que parar. E na pausa, veio o confronto. Quem sou eu sem tudo isso? Ele descobriu que havia enterrado seus sonhos. Amava escrever, mas nunca mais tocou num caderno. Amava música, mas não ouvia uma canção inteira há anos. Jung diria que o inconsciente dele gritou, e ele finalmente ouviu. Pediu demissão, viajou, começou um blog. Hoje, Daniel vive com menos, mas se sente mais inteiro do que nunca. Hannah era a filha perfeita, a profissional impecável, a amiga sempre presente. Mas em silêncio, se sentia exausta e sozinha. Sempre que tentava impor limites, se sentia culpada. Sempre que dizia não, achava que estava errada. Até que, em uma sessão de terapia, ela ouviu algo que a desmontou. Talvez você nunca tenha permitido que as pessoas te conhecessem de verdade. Jung explicaria isso como a construção de uma persona rígida, uma máscara social. Ana começou a tirá-la, lentamente. Começou a ser honesta sobre seus limites, sobre suas dores. E, para sua surpresa, não perdeu pessoas. Perdeu apenas as que nunca a enxergaram de fato. Javier vivia com raiva, impaciente, fechado, com relacionamentos curtos e intensos. Até que se apaixonou por alguém que o espelhava. E tudo que ele tentava esconder veio à tona. Não suportou. Quase destruiu a relação. Mas teve um estalo. Se eu continuar assim, vou perder tudo o que mais quero. Procurou ajuda. Começou a entender suas feridas. Começou a cuidar do menino que cresceu sem escuta. Hoje Javier não é perfeito, mas está consciente, e seu relacionamento floresceu. Não porque ficou leve, mas porque ficou real. Essas histórias mostram que, quando você se reconecta com quem é, a vida muda. Não porque tudo fica fácil, mas porque você finalmente caminha com os pés no próprio chão. Soltar não é desistir. Soltar é parar de segurar o que está te puxando para baixo. Carl Jung dizia que muitos dos nossos sofrimentos vêm da insistência em manter o que já deveria ter sido deixado para trás. E, paradoxalmente, é só quando soltamos que o fluxo da vida pode retomar. Você não precisa continuar carregando relações que te apagam, empregos que te adoecem, versões de si que já não cabem mais. Soltar é um ato de coragem e também de confiança. É confiar que há algo maior esperando por você, mas que só poderá chegar quando houver espaço. A gente foi condicionado a acreditar que largar algo é fracassar, mas Jung nos mostra que, na verdade, o fracasso é viver preso a algo que não te permite crescer. Segurar o que já não te serve não é fidelidade, é medo. Medo de ficar só, de se perder, de não encontrar outro caminho. Mas e se o novo só puder chegar quando você soltar o velho? E se o não que você teme dizer for a chave do seu realinhamento? Muitas vezes, o que mais nos prende não é o outro,
É a imagem que criamos de nós mesmos, o ego que não quer perder o controle. Mas o crescimento exige perder para ganhar. Exige deixar ir o que nos mantinha pequenos para dar espaço ao que nos faz inteiros. Quando você solta com consciência, algo começa a mudar por dentro. Você sente alívio, clareza, presença. Começa a perceber que o que parecia essencial era na verdade apego, e que o que parecia perda é libertação. Jung dizia que toda transformação começa com um colapso da estrutura antiga. E soltar é justamente permitir esse colapso. É olhar para o que estava ali apenas por hábito, por medo, por rotina e dizer: agora eu escolho diferente. Porque quem solta o que o aprisiona, abre espaço para ser tocado pelo que é verdadeiro. E o mais bonito é que, quando você solta de verdade, não há mais desespero, não há urgência, há silêncio. E nesse silêncio, você ouve a si mesmo, volta a se perceber, volta a escolher com clareza. E aí, aquilo que é seu por verdade, por vibração, por merecimento, começa a chegar. Não por esforço, mas por alinhamento. Porque quando você para de forçar, a vida começa a fluir. É quando você solta que o inesperado começa a acontecer. Um encontro improvável, uma ligação no momento exato, uma oportunidade que surge do nada. Carl Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos externos que se conectam com o seu estado interno de forma tão precisa que parecem mágicos, mas são apenas o reflexo de uma psique que finalmente se alinhou. Quando você se valoriza de verdade, quando se reconecta com o que é seu, o universo responde. E responde não com barulho, mas com precisão, com sinais, com pessoas certas, com caminhos que se abrem. A vida não precisa gritar quando você está ouvindo. A sincronicidade é o idioma da alma madura. Ela não é coincidência nem sorte. Ela é a resposta simbólica da realidade à sua transformação interior. Você muda, e o mundo muda também. A entrevista que você achava impossível aparece. A mensagem que você precisava chega. O projeto que você adiava encontra sentido. E isso não acontece porque você está manifestando no sentido superficial da palavra, mas porque você se tornou compatível com aquilo que deseja. E quando há coerência interna, o externo se reorganiza. A sincronicidade é o universo dizendo: agora sim, você está pronto. Mas isso não acontece enquanto você ainda vive em disfarce. Enquanto você se sabota, enquanto aceita menos, enquanto ignora sua verdade, os sinais não aparecem. Ou aparecem em forma de alerta, de desconforto, de crise, porque tudo em volta está tentando te alinhar. Jung dizia que a vida te fala o tempo todo. A pergunta é: você está ouvindo? Está observando os padrões, os encontros, os acontecimentos que parecem vir com uma mensagem oculta? Quando você aprende a ler esses sinais, tudo muda. A ansiedade dá lugar à confiança. O desespero cede espaço para a entrega. Porque você percebe que não está sozinho, está sendo guiado. E essa percepção traz paz, porque agora cada passo é sagrado. Cada pessoa que entra na sua vida tem um propósito. Cada desafio tem um símbolo. A realidade deixa de ser caos e passa a ser espelho. Espelho de uma alma que finalmente se reconhece. E quando você está nesse estado, o melhor vem até você, sem forçar, sem implorar, apenas por ressonância, porque o universo sempre conversa com quem aprendeu a escutar. Não existe imã mais forte que a verdade. Carl Jung dizia que quando uma pessoa vive a partir do seu centro, do seu si mesmo autêntico, tudo ao redor começa a se alinhar. A autenticidade tem um poder silencioso. Ela não grita, não convence, não implora. Ela simplesmente é, e por ser, atrai. Pessoas se aproximam porque sentem algo diferente. Não sabem explicar, mas é como se estivessem diante de alguém que não está representando, está vivendo. E isso, num mundo cheio de máscaras, é magnético. A autenticidade corta ruídos, elimina jogos e abre espaço para vínculos reais, oportunidades verdadeiras e um tipo de vida onde o esforço para ser aceito finalmente termina. Você não precisa mais ser a versão editada de si mesmo para agradar. Não precisa mais se moldar ao ambiente, nem fingir que não sente.
A autenticidade te autoriza a escolher, a dizer não com paz e sim com presença. Jung afirmava que quanto mais você se aproxima do que é essencial em si, menos você se sente perdido. Porque agora, as decisões não partem da carência, partem da coerência. E quem vive com coerência começa a atrair relações baseadas em conexão, não em carência. Trabalhos baseados em propósito, não em sobrevivência. Caminhos que têm alma, não apenas status. E isso acontece porque a vida recompensa quem tem coragem de ser inteiro. Ser autêntico não é ser inflexível, é ser transparente, é aceitar suas luzes e suas sombras, é não se desculpar por existir de forma verdadeira. E quando essa verdade se estabelece, algo mágico acontece. Você para de se perder nas expectativas alheias, porque o que é para você começa a chegar, e o que não é, começa a se afastar, sem dor, sem drama, apenas por não ressoar mais com quem você se tornou. E isso é um milagre cotidiano. Viver cercado não de quantidade, mas de qualidade. Relações leves, caminhos certos, presenças que não exigem máscara. E tudo isso começa com uma escolha silenciosa, a de se honrar. A autenticidade é a energia da cura. É o que rompe ciclos, é o que abre portas. E o que você mais deseja, seja amor, liberdade, reconhecimento ou paz, já está vindo. Mas só chega quando você para de fugir de si. Porque o mundo não te entrega o que você quer. Ele te entrega quem você é.